Olá, muito boa noite para você. Está no ar aqui pela TV Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado, mais um programa Entrevista Coletiva. Eu sou Neto Cavalcante, editor-chefe de jornalismo aqui da emissora, e me acompanha na bancada neste programa de hoje a jornalista Catiana Pontes, que é a apresentadora do programa Brasil Urgente, que vai ao ar todos os dias aqui na Band Amazonas de 4 às 5 da tarde, e também a jornalista Flávia Moura, que é repórter e também apresentadora aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O nosso convidado é secretário de Administração Penitenciária, é o secretário da SEAP, o Coronel Vinícius Almeida. Coronel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e fazer presença aqui no Entrevista Coletiva. O prazer é todo meu, é uma honra estar aqui nesse programa tão reconhecido na cidade para poder prestar esclarecimentos para a nossa sociedade. Coronel, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, como o nome já diz, ela toma conta, né, de todo o sistema prisional, e não só aqui na capital, mas também em unidades no interior do estado. Se fosse fazer assim um diagnóstico rápido, hoje como é que está o nosso sistema prisional aqui do Amazonas? Eu creio que nós temos dado um passo muito largo no sentido de aperfeiçoar esse sistema. O Brasil inteiro padece com o sistema prisional. Pela primeira vez a gente percebe um governo federal com uma visão mais sensível a esse ponto, porque não dar atenção ao sistema prisional, você está negligenciando algo que vai voltar para a sociedade. E não só isso. O sistema prisional ele reflete diretamente no nosso dia a dia nas ruas. Se você não tem um sistema prisional devidamente controlado e fazendo a função que ele deve exercer, isso vai refletir na vida da população. Então, a gente começa a perceber que a sociedade começou a entender isso. A gente deixou de ver o sistema prisional como uma caixinha onde se coloca alguém e aquele problema está resolvido. Isso não é uma realidade, está comprovado e a sociedade começou a entender isso. Então, a gente, neste momento, toma pé de um sistema nestes moldes e começa aos poucos, porque não é uma coisa do dia para a noite. É um sistema muito complexo, muito antigo e que precisa de intervenções, inclusive financeiras, muito fortes, né? E vai precisar de aporte financeiro federal e vai demandar tempo. Mas a gente já começou a dar passos muito sólidos no sentido de melhorar esse sistema. Quando o senhor assumiu a gestão à frente da Secretaria, já vinha de um processo ali de treinamento por parte do governo federal por conta de um episódio lá em 2017, uma briga entre facções criminosas que gerou mais de 50 mortes. E o senhor pegou já esse processo caminhando. O que avançou de lá para cá? Como é que está esse processo? Em 2017, aquele evento ali, nós temos que entender ele de uma maneira um pouco maior. Então, o que aconteceu? Existiam duas facções criminosas dentro da unidade prisional do Compage. As regras de segurança naquele momento não eram regras muito bem definidas, né? Não tinha uma segurança adequada, o que gerou mortes utilizando, por exemplo, facões, armas de fogo e por aí vai. Após aquele evento, o Estado ele passou a ter um poder maior sobre o sistema em si, né? Melhorou muita coisa. Isso daí temos que ser justos. O que nós fizemos de janeiro para cá foi aperfeiçoar ainda mais esse sistema. Mesmo tendo tido eventos de morte dentro do sistema prisional do Amazonas, em seguida eu explico por que e como aconteceram. Desculpa. A qualidade melhorou muito, porque nós não temos... Como o Amazonas adotou uma política ao longo dos anos de cogestão, né? Ou seja, de terceirizar o sistema. E por que fez isso? Porque foi negligente em não ter realizado concursos públicos. Esse é um fato. O governo atual já tem um compromisso de avançar nessa pauta. Só para você ter ideia, o PCCR dos agentes até hoje não foi votado. Quando nós chegamos ainda estava na Secretaria. Esse PCCR hoje em dia já se encontra na SEAD. Então a expectativa é que assim que nós passarmos por essa crise, a gente vote o PCCR e em seguida possa fazer contratações, né? E ter agentes públicos dentro da unidade prisional. Porque quando você faz uma terceirização do sistema, você não está, na verdade, você terceiriza algumas funções, mas o Estado não pode abrir mão das funções que são inerentes a ele. Né? Então, por exemplo, a segurança interna da unidade tem que ser do Estado. Um agente terceirizado, um monitor de ressocialização, ele não pode portar arma de fogo, por exemplo. Uma vez concursado, esse agente, então, ele vai poder portar arma, ele tem esse poder de polícia dentro da unidade prisional? Dentro da unidade prisional tem. Então, ele poderia portar armas, ele pode portar taser, ele pode portar munições não letais
E isso facilita muito, porque isso me traz mais segurança dentro do sistema. Foi essa a visão que nós iniciamos a gestão. O que nós fizemos já em janeiro? Nós criamos o grupo de intervenção penitenciária. Então, veja bem, se eu não tinha o agente penitenciário, né, porque esses agentes, o último concurso no Amazonas, se não me falha a memória, é de 82. Então, de lá para cá não se fez mais nada. Fizemos uma parceria com a Polícia Militar, ao qual eu quero aqui agradecer o nosso comandante-geral, Coronel Norte, que entendeu muito bem a necessidade. Desculpa, de 82 para cá são funcionários que estão prestes a se aposentar, né? Exatamente. E o pior... A maioria até já se aposentou. Exato. Exatamente. São funcionários todos com mais de 50 anos, a gente costuma dizer isso, prestes a se aposentar e pior, sem o PCCR, né, com um salário totalmente defasado. Isso tem que ser revisto, isso é uma função que nós temos que fazer. E nunca se deu atenção a essa categoria, né? Então, nós criamos o grupo de intervenção penitenciária com apoio da Polícia Militar. O que nós fizemos com esse grupo? Eles foram capacitados a atuar em intervenções dentro da unidade prisional. Então, esse foi o primeiro momento. No segundo momento, que é o momento que nós estamos agora, nós temos policiais militares deste grupo dentro de todas as unidades. Né? Por isso que nos eventos de maio, o tempo de chegada ao local que precisava ter o atendimento se deu em 3 minutos. Em 2017, o tempo de atendimento da Polícia Militar, por não estar perto da unidade prisional, levava em torno de 1h20, 1h30. Então, a gente diminuiu isso para 3 minutos. Isso propiciou que não tivesse, por exemplo, uma tomada de telhado, uma tomada da cadeia. Não conseguiram, porque foi uma intervenção imediata. Essa semana, secretário, o Ministério Público realizou uma Operação Asfixia, justamente que tem relação com o último massacre que foi realizado em maio. De que forma a Secretaria tem trabalhado, além desse grupo, né, está atuando dentro dos presídios, para justamente evitar, e a gente sabe que mortes ainda estão sendo ordenadas de dentro dos presídios do Amazonas? Perfeito. Eu penso que nós temos dois pontos importantes na sua fala. Como eu lhe disse, ao longo dos anos, se teve a visão de se colocar apenas alguém lá dentro, estaria resolvido. Nós provamos, né, enquanto sociedade, que isso não funciona. O que nós vimos também no início da gestão atual? Quando nós assumimos a pasta, tinham 20 internos trabalhando. Nós temos que entender alguns pontos, a sociedade tem que compreender, quando a gente coloca o interno para trabalhar, alguns pontos que são importantes. O primeiro dele para esse interno trabalhar, primeiro ele é selecionado, não é à toa. Ele tem que ter um bom comportamento, porque ele tem que também querer estar ali. Feita essa seleção, ele vai passar por uma capacitação. Então, se ele vai trabalhar na manutenção da unidade prisional, por exemplo, fazendo pintura, ele passa por um curso de qualificação com um diploma. Então, ele já fica habilitado a, no futuro, estar profissionalizado para trabalhar com pintura. O mesmo vale para a elétrica, para a panificadora e por aí vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque a forma de quebrar o poder dessas organizações criminosas é, primeiro, evitando que eles façam recrutamento. Então, se eu não estiver dando oportunidades para que quem está lá dentro possa ter uma forma de sair desse sistema, eu estou perpetuando esse processo. E isso não deu certo no Brasil inteiro. Nós temos organizações criminosas que perpassam por todos os estados, porque justamente viram a fragilidade do Estado em fazer a ressocialização de verdade, não proselitista. Esse é um ponto. O segundo ponto, segregar quem trabalha e dar esperança. São pontos fundamentais. Agora, aqueles que não querem, têm que ter o poder do Estado, que é isso que a gente está fazendo. Eles entenderem que eles não mandam na unidade, e não mandam. Né? Eu tenho convidado toda a imprensa, a qualquer momento que quiser entrar na unidade, pode entrar, porque nós estamos, além da segurança, com todos os procedimentos que são, inclusive, usados pelo governo federal. As nossas unidades prisionais, nesse exato momento, usam todos os procedimentos de uma unidade federal. Todos. Claro que temos que entender que as unidades, algumas por serem muito antigas, por não ter tido obras ao longo desses anos, a gente tem uma taxa de ocupação maior do que deveria ser. E isso prejudica e muito. Claro que sim. A gente tem que avançar, mas os passos estão sendo dados. Agora, secretário, qual a sua opinião sobre as investigações das chacinas em presídios passarem a nível federal? O que o senhor pensa disso? Eu acho que qualquer investigação, desde que elucide a sociedade o que verdadeiramente aconteceu, ela é importante. Né? A sociedade ela não pode estar como um véu sem saber exatamente o que está acontecendo. Então, eu penso que é fundamental, é importante. Se o governo federal entender que poderia, perfeito.
existe a necessidade, eu acho que o governo federal está fazendo isso agora, de unir esforços, né, no sentido de combater a criminalidade. Porque, como a gente está percebendo, e disse agora há pouco, o final desse processo é a unidade prisional, mas que também é o início, né? Então, nós temos que, primeiro, ações como da Polícia Federal, que aconteceram, creio eu, há 15 dias, em que agora sim a Polícia Federal começa a desbaratar o poder econômico dessas facções, isso é fundamental. Mas é fundamental também, agora eu vou falar um pouco do Amazonas, que vejamos nossas fronteiras, porque Manaus hoje, a gente sofre intensamente na questão de segurança pública, porque o Amazonas não tem proteção alguma de fronteiras. E isso é dever do governo federal, né? Você entra por Tabatinga com a droga, chega a Manaus, né? A gente costuma dizer que sem goleiro. Se não fosse a Polícia Militar atuando como vem fazendo um trabalho excepcional em alguns municípios, como Coari, que era aqui citar, a gente estaria bem pior, né? Mas precisa de uma ação mais efetiva de controle de fronteiras. A gente não pode estar sendo rota de tráfico e essas rotas interferindo no nosso dia a dia, porque isso impacta no dia a dia da sociedade. Um roubo de celular não é apenas um roubo de celular, ele está acontecendo por algum fator motivacional. Ou é para pagar uma dívida, ou para consumir droga, ou alguma coisa nesse sentido. Então não pode, a gente tem que dar um novo rumo para a sociedade brasileira. Secretário, o senhor falou num ponto na ressocialização e a gente tem visto, inclusive, os detentos fazendo curso no CETAM, que é o curso profissionalizante, o senhor falou agora há pouco. A gente viu essa semana os detentos também ajudando ali no trabalho de pavimentação, no trabalho de infraestrutura da N070, para que eles tenham a pena reduzida. Na sua opinião, o senhor acredita 100% na ressocialização de um detento, tendo em vista que a questão, o problema do sistema prisional é algo que já veio já de muitos anos no Brasil, não é um problema isolado do Amazonas? Quando dizem que hoje o sistema prisional ele acaba sendo escola para bandido, por exemplo, como um ladrão de celular, o que o senhor acha disso? Eu lhe digo o seguinte, o que foi feito até hoje não funcionou. Né? Dizer que 100% será ressocializado, desculpa, não tem como, não sejamos utópicos. Mas o que não pode é não ter a possibilidade de sair do crime. Porque quando você pega um ser humano e confina ele durante 22 horas diárias, sem dar nenhuma atividade, sem ocupá-lo, e melhor, sem fazê-lo retribuir o mal que fez à sociedade, a gente está perpetuando o crime. Né? Então, o que o Estado do Amazonas está fazendo é partir, por exemplo, de janeiro, de 20 internos trabalhando, de uma população de 6.300 para 1.200, hoje, 1.180 para ser mais exato. Pessoas trabalhando, intra e extramuros. Então, a gente começou agora sim a fazer atividades. Vou te dar um dado interessante. Quando eu assumi a pasta, eu chamei o nosso setor que trata de projetos e perguntei que tipo de cursos estavam sendo feitos. E um dos que me apresentaram era uma luminária feita de PVC. Eu virei para a moça e falei, você já comprou uma para a sua sala? Ela falou, não. Eu falei, porque não funciona. Nós temos que fazer coisas que deem resultado. Pintor de parede, manutenção de ar-condicionado, possibilidade de trabalhar na construção civil, pedreiro, auxiliar de pedreiro. Isso tem mercado e o Brasil vai voltar a aquecer e vai precisar de mão de obra qualificada. E são qualificações que você consegue fazer a curto prazo. Mas tem que colocar para estudar? Tem também. Mas o erro é ter deixado chegar lá. Então, nós temos que pensar desde o básico, desde a criança. Até está fazendo recrutas dentro das cadeias. Exatamente. O que nós temos que quebrar é esse círculo vicioso. É isso que a gente começa a fazer hoje. Não é fácil. Não estamos dizendo que é fácil, mas estamos iniciando. O que não pode é nós continuarmos com a mesma metodologia que está comprovado. Não deu certo. Não deu certo. Agora, claro, que passa 1000 coisas pela cabeça da nossa sociedade, do pai de família. E eu entendo, nós temos que entender. Por exemplo, quando você coloca alguém para trabalhar fazendo a manutenção da M070, há quem diga, ok, parabéns, está trabalhando, mas há também quem diga o seguinte, está tirando emprego de alguém, mas calma. Na hora que eu estou quebrando esse ciclo vicioso, eu estou propiciando maior segurança para que a gente possa trabalhar. Não dá para agradar a todos. Não tem como, né? Não tem como, mas a gente tem que fazer a nossa parte enquanto sociedade. A gente não vive aí numa era medieval, né? A gente vai saber um pouco mais desses projetos aí da SEAP, mas isso logo depois do intervalo aqui no Entrevista Coletiva. O
Programa Entrevista Coletiva de volta aqui na tela da Band. O nosso convidado é o secretário da SEAP, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, Coronel Vinícius. Coronel, a gente fala aqui, a Catiana comentava sobre a situação de ressocialização, o senhor falava dos projetos. Hoje, a Secretaria ela tem uma cogestão em algumas unidades prisionais com uma iniciativa privada. Como é que fica essa divisão de projetos? Os projetos que são da Secretaria e os projetos que são também propostos pela empresa, pelas empresas, né, que são duas empresas? Então, só para nós compreendermos, os projetos eles têm que ser propostos pelo Estado. Né? Uma das coisas que nós também aperfeiçoamos dentro desse novo modelo é, por exemplo, o procedimento operacional padrão, que era, na verdade, da terceirizada. Nós acabamos, esse procedimento é do Estado hoje. A gente diz o que quer. Eu costumava dizer que, às vezes, parecia que eu chegava no restaurante e alguém me oferecia o prato que queria que eu comesse. Não é mais assim. A gente está mudando essa realidade. Então, esses projetos foram todos reformulados com essa visão de ser mais efetivos. E a reformulação de projetos e até a quantidade de itens que constam nesse contrato sempre foi vítima de algumas críticas de pessoas que dizem que tem coisas demais, outras em detrimento de coisas de menos, como a questão de auxílio de advogado para os detentos, para tentar desafogar um pouco mais o sistema, o que confronta também a atividade da Defensoria Pública. Isso já foi feito um balanço de o que deve continuar desses itens, o que deve ser feito pelas empresas cogestoras? Ok, então deixa eu dar uma notícia para a sociedade amazonense. Inclusive, no dia de hoje, nós realizamos uma audiência pública, aconteceu no nosso auditório, que já é o início do novo processo licitatório da contratação de terceirização no estado do Amazonas. E tem alguns pontos muito importantes. Um é os advogados, né? Na próxima contratação já não haverão mais advogados. A Defensoria Pública vai assumir a função constitucional dela. Então, um contrato que nós herdamos, isso é importante salientar, e agora nós estamos dando passos para aperfeiçoar essa terceirização do estado do Amazonas. Tem alguns pontos que são importantes salientar para a sociedade. A média de como é que é feita a fatura no Brasil para pagamento de terceirização. Ela é feita custo preso versus quantidade. Então, a média no Amazonas é 4.200. E eu quero esclarecer algumas coisas para a sociedade. É dito, de maneira proselitista, que é o preço mais caro do Brasil. Não é bem assim. Eu não digo que é barato. Mas a média, na verdade, levantada pela Fundação Getúlio Vargas, que está trabalhando conosco, é 4.728. Essa é a média nacional. E quando se diz assim, mas São Paulo é 2.300, então vamos desmistificar isso também agora. A comparação é sempre feita com São Paulo. Com São Paulo, que esse número não existe. Eu desafio quem quer que seja me dizer onde é que está esse número. Não existe. Mas vamos lá, vamos pegar os 2.300. O que acontece? Não existe uma tabela consolidadora do custo preso no Brasil. Essa tabela de cara ela não existe. Porque pensa comigo, se eu tenho no Amazonas monitor de ressocialização, médicos, advogados no contrato atual, enfim, os insumos de recursos humanos, quando eu coloco isso numa tabela de uma empresa, a empresa ela faz o quê? Salário, encargos trabalhistas, encargos de demissão, também são trabalhistas, 13º, e no final ela chega com um custo. Por isso fica muito claro. Mas quando você entrega essa tabela para um Estado, geralmente o gestor coloca apenas o salário. Ele esquece que o funcionário público também paga a previdência. Eu estou te dando 2 exemplos. Né? O outro dado, se no contrato paga-se remédio, quando eu falo em Estado, muitas das vezes esse valor se omite, como se o remédio fosse de graça. E não é, ele é pago. Então essa tabela ela tem essa dificuldade de comparação. O primeiro ponto a ser entendido é esse. Mas vamos avançar. O que nós estamos fazendo agora e detectamos com a Fundação Getúlio Vargas, e aí eu concordo que pagar preso versus valor é uma coisa que você não consegue enxergar, mas espera aí, o que eu estou pagando? E nós mudamos a realidade. A nova licitação na Amazônia vai ser exemplo para o Brasil. Você concorda que para funcionar uma unidade prisional, assim como aqui a emissora de televisão, eu tenho que ter insumos de recursos humanos? Concorda? Claro. Então, a mesma coisa na unidade prisional. O que está elencado ali dentro, por exemplo, médico, assistente social, monitor de ressocialização, esses recursos humanos, eles são necessários a funcionar.
tendo 800 ou tendo 1.000 pessoas ali dentro, ok? Esses insumos de recursos humanos nós estamos chamando de custo fixo. 800 ou 1.000 eu vou pagar. Se a televisão não funcionar amanhã, tem que pagar o funcionário. Ok? Vou deixar o senhor fechar o raciocínio. Perfeito? Segundo ponto, eu vou ter custo variável. Então, contas públicas, ele paga, por exemplo, a empresa paga a nossa conta de luz. Um mês pode dar 10.000, outro mês pode dar 11, outro mês pode dar 8. Então, ela vai pagar, é variável. E aí eu vou para o custo preso. O que é o custo preso? É o kit de vestuário, é alimentação, medicamento quando o Estado não prover, tá? E a lavanderia. Isso é o custo preso. Então, o novo contrato vai estar muito claro. Custo fixo de manutenção daquela unidade prisional, o custo variável, que vai ser mês a mês, e o custo preso. Talvez defina a pergunta que eu ia fazer, porque se tem um custo, o custo desse contrato que eu queria saber. O senhor falou que tem que ser, hoje, o universo da população prisional é de 6.300 e alguns presos. Isso. Mas já foi 10.000. Quando era 10.000 e agora que é 6, agora está mais barato, não? Sim, pelo atual, sim. Só que tem um detalhe que é o seguinte, se o risco for subir a quantidade, se for diminuir, eu como Estado, eu teria vantagens, digamos assim. Sim. Mas não porque tem um valor, uma quantidade mínima no contrato. Então, a empresa não tem prejuízo. Porque com 6.000 a gente ainda está acima da capacidade. Exatamente, exatamente. Mas o pior não é isso. Entenda o que eu vou lhe falar. Se eu faço uma contratação de recursos humanos com valor global, ou seja, vamos voltar lá para o 4.200, você concorda que os insumos de recursos humanos para 800 pessoas serão os mesmos de 1.000? Mas a minha variação está dando numa taxa de 4.200. Quando eu coloco 200 pessoas a mais, o impacto financeiro é muito maior. Então, o que nós estamos fazendo? Não, peraí. O custo de insumos de recursos humanos vai ser fixo. Se tiver variação, é pelo consumo verdadeiro. Ele vai ter vestuário, ele vai ter alimentação, então é um consumo individualizado. Esse vai variar de acordo com a quantidade. E o impacto de variação desse contrato vai ser infinitamente menor. Agora, secretário, só Pois uma não. pergunta aqui, fugindo um pouco Pois desses não. números de exatos, né? Agora, sim, os presídios brasileiros, eles já, no caso, tiveram 2 grandes chacinas, né? Aqui em Manaus. Perfeito. E também no Pará. Aí eu pergunto ao senhor, Manaus já saiu dessa crise ou a qualquer momento a gente ainda pode ser surpreendido com uma chacina? Eu vou te responder uma coisa que eu falei à época da visita do ministro Moro aqui para a gente. Nós temos que compreender que essas mortes, tanto no Amazonas quanto no Pará, elas apenas se concluíram dentro do presídio. E eu quero aqui fazer um diferencial gigante dos eventos de 17, dos eventos do Pará, para o que aconteceu no Amazonas. No Amazonas não tinha arma de fogo, não tinha faca, pérfuro cortante, nada. Todos morreram dentro da cela, enforcados pelos companheiros. Ou por mata-leão, ou por asfixia através de cordas. Então, são coisas que são difíceis. Eu costumo dizer que no dia que eu estava lá, a ação do Estado não foi uma ação de conter rebelião, foi uma ação de Estado de resgate, porque eu mesmo participei de abrir cela e ter que ir para cima, tirar, mesmo com apoio de fuzil, eles continuavam matando e enforcando os companheiros. Foi um outro cenário. Mas vamos voltar à questão. Essas mortes, elas apenas se concluíram ali dentro. A exemplo do Pará. O que está se falando é de uma briga de uma organização criminosa que está brigando pelo controle do tráfico de drogas do Rio Solimões. Então, se nós não formos direto ao problema, nós vamos estar discutindo a cela. Nós temos que atuar em cima do problema. O problema do Brasil é falta de controle das fronteiras. E aí o senhor acha que entrava uma parceria direta com a SEAP e inteligência? Porque a gente percebe que é muito mais inteligência para desorganizar o crime que é organizado. Todo o país. Em todo o país, exatamente. Nós temos que ter uma união de esforços. Né? Por exemplo, no que tange a fronteira, só para poder concluir e voltar ao tema inteligência, a gente precisa de uma participação mais organizada, e isso é um desafio do governo federal, de Polícia Federal, Exército, Aeronáutica, Marinha, Polícias Militares, Polícias Civis. Nós temos que nos unir. Nós temos que nos organizar para poder fazer um combate efetivo. Isso precisa avançar e muito. Né? Não é uma coisa simples, é uma coisa que requer tempo, mas eu acredito que a organização que vem sendo feita, os passos que vêm sendo dados, poderão chegar nisso. E também passa
pela estruturação dos nossos órgãos de inteligência, né? Nós temos, inclusive, recursos humanos muito bons, mas nos falta investimento em equipamentos. O mundo está totalmente modernizado, existem equipamentos muito bons, mas são extremamente caros. Ainda a questão de 15 dias atrás, eu recebi um representante de algumas empresas de tecnologia e a gente vê que realmente são investimentos altíssimos. Nosso tempo está chegando ao fim. Queria só agradecer a Flávia, agradecer a você, Catiana, e também ao nosso secretário, e deixar 30 segundinhos para responder a pergunta da Catiana. Contratação de agentes penitenciários. PCCR vota, se Deus quiser, ano que vem, após concurso, capacitação, e aí eles entram e na licitação atual a gente prevê que a possibilidade, inclusive, de tirar os que estão sendo contratados de maneira terceirizada. Secretário, muito obrigado pela presença aqui na entrevista coletiva. E como o papo vai longe, a gente já deixa aqui um convite para uma próxima oportunidade de o senhor retornar, ouvir aqui no Band Cidade, no Brasil Urgente, para falar mais sobre o sistema prisional, porque a gente já percebe bastante avanço e quer que isso avance cada vez mais, porque a gente sente em paz também quando o sistema prisional está ali quietinho e cumprindo seu papel de reeducar essas pessoas que acabam indo pelo caminho ruim. É uma honra ter estado aqui, é uma honra ter prestado esclarecimento à nossa sociedade. Estou à disposição, deixo aqui também aberto o sistema, a hora que a emissora quiser fazer matéria, quiser visitar, não temos nada a esconder, muito pelo contrário, é importante informar a sociedade, né, e prestar contas do que está sendo feito de maneira cristalina e transparente, diferente de alguns momentos que já passamos pelo Estado. Muito obrigado. Obrigado. Entrevista coletiva fica por aqui. Até o próximo domingo.